A gente vai falar também agora da NR23, da proteção contra incêndio e pânico aí dentro de qualquer empresa, né? As diretrizes essenciais para respostas a emergências no ambiente de trabalho. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre esse tema, a importância do brigadista de emergência, a importância aí como saber utilizar, por exemplo, um extintor de incêndio, saber atuar como brigadista. Tem a diferença que as pessoas às vezes confundem, né, a questão do brigadista orgânico e também do brigadista profissional, que é o bombeiro civil. Então, a gente vai falar sobre isso agora, né? A questão principalmente relacionada, o que é básico relacionado à brigada de incêndio, a proteção contra incêndio e pânico. Então, a NR23, que é uma norma relativamente curta, ela estabelece essa base aí de prevenção de incêndio nos estabelecimentos. Qual que é o objetivo da NR23? É as medidas de prevenção contra incêndio, que garante o quê? A integridade física das pessoas, do ambiente de trabalho também. E quando nós falamos da NR23, para o profissional de segurança do trabalho, um dos cursos aí que é mandatório é o treinamento básico de prevenção e combate a incêndio. É muito ruim quando você chega numa empresa e que o profissional de segurança do trabalho, ele não sabe usar um extintor de incêndio, porque no curso técnico ele não vê isso. Tem curso técnico que até ele consegue fazer um treinamento prático de uso e manuseio de extintores, mas é algo simples e às vezes a gente percebe que o profissional não sabe usar um extintor. Então isso é grave, tá? Essa questão de saber utilizar um extintor de incêndio, que é algo simples e que faz uma diferença muito grande, principalmente se tiver alguma situação emergencial. Então imagina você dentro de uma empresa, por exemplo, tem um princípio de incêndio, você como profissional de segurança não sabe usar um extintor. E isso acontece e parece que a gente está falando, está brincando aqui, mas eu já presenciei uma situação dessa. Então, aonde que aplica a NR23? Ela vai aplicar em todos os estabelecimentos do território nacional, onde tem área construída, área administrativa, área industrial, operacional, ou seja, onde eu tenho materiais combustíveis e locais construtivos, eu tenho que implementar essas medidas de segurança. Então, quando nós falamos de medidas de segurança, e também de medidas, a gente tem as medidas, né, o fator físico e o fator humano. Ou seja, o fator físico é o ambiente de trabalho, é o local, a área construída, com as medidas de segurança, com os extintores, com os hidrantes, com o sistema de alarme, com as saídas de emergência. E o fator humano são as pessoas treinadas e capacitadas para usar esses materiais. Saber utilizar o sistema de hidrante, saber utilizar um extintor de incêndio, saber tirar as pessoas com segurança das áreas. Então, qual que é o foco? O principal é a preservação da vida. O brigadista, de forma geral, ele tem que saber que ele tem que proteger primeiro a sua integridade física, né? Nunca pode colocar a sua integridade física em risco, mesmo que seja para ajudar outra pessoa, tá? A redução de riscos ou ignição, né, e garantia de que, de fato, em caso de algum sinistro, existam meios eficazes ali para o combate inicial e abandono da edificação. Quando nós falamos do brigadista orgânico, básico, ele vai atuar em 4 situações. Na prevenção, que é a principal, para não acontecer um incêndio ou qualquer outro acidente. No combate ao princípio de incêndio, ou seja, o princípio, quando está iniciando o incêndio. No abandono de área, ou seja, retirar as pessoas com segurança da área. E também nos primeiros socorros. Sendo que um dos itens mais importantes que a gente destaca são os primeiros socorros. Por quê? Os primeiros socorros é muito importante porque sempre alguém vai precisar de ajuda quando acontece uma situação de acidente. E a gente saber verificar os sinais vitais, verificar uma hemorragia, uma fratura, saber acalmar a vítima, ver se a vítima tem pulso, né, se o coração está batendo, como é que está o nível de consciência da vítima. Isso são situações básicas que ajudam muito na hora que vai se fazer ali os primeiros socorros. Então, essa gestão de segurança, ela de fato, ela vai integrar aí a legislação estadual.
A legislação de prevenção e combate a incêndio, ela é estadual. Tá? Todo estado tem a sua legislação. Então, Minas Gerais tem a sua legislação, São Paulo tem a sua legislação, Rio Grande do Sul tem a sua. São parecidas, muitas são, né, iguais, mas cada um tem a sua característica específica, de acordo com cada estado. Então, quando nós falamos de conformidade legal, nós temos aí que adotar medidas obrigatórias preventivas, conforme a legislação estadual do Corpo de Bombeiro. Então, a gente tem que seguir essa diretriz. Como fazer isso? Primeiro passo, ter um projeto de prevenção e combate a incêndio. Um engenheiro que tem essa atribuição, que é o engenheiro civil, o arquiteto ou engenheiro de segurança do trabalho, ele elabora esse projeto de acordo com as instruções técnicas aí do Estado. O cumprimento é integral das exigências de licenciamento, também vistoria. Então, um AVCB, em média, ele dura 5 anos. Ou seja, o que é isso? A partir do momento que eu tenho ali uma empresa que recebe uma auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, ela pode receber aí ela vai receber aí o seu AVCB, tá? E esse auto-vistoria, ele tem uma validade. Então, qual que é o passo a passo para se ter um AVCB? Primeiro passo, projeto. Esse projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiro e depois a vistoria do Corpo de Bombeiro, né? A implantação aí das medidas de segurança e a vistoria do Corpo de Bombeiro. E justamente é importante, quando se fala dos extintores de incêndio, ele tem 3 níveis de manutenção, que é de primeiro nível, que é a inspeção visual, que o próprio técnico pode fazer, a brigada pode fazer, ou pode terceirizar isso. Empresas aí que têm muitos extintores terceirizam. Eu tenho a manutenção, a de primeiro nível, a inspeção visual, onde eu vou verificar tudo no extintor, o manômetro, eu vou verificar a parte física dele, se está amassado, se está com alguma sujeira, eu vou verificar o pino de segurança, a trava de segurança, eu vou verificar ali tudo relacionado à parte física do extintor, tá? Justamente para ver se ele está em condições de uso. Isso tem que ser feito pelo menos uma vez por mês. Aí eu tenho manutenção de segundo nível, que é a recarga, que é anual, e a de terceiro nível, que é o teste endostático. Então é importante o profissional de segurança saber, mesmo que ele não vá fazer, que vai ser feito pela brigada ou pela uma empresa terceirizada, é importante ele saber fazer esse tipo de situação, ok? Então, cumprir integralmente aí as exigências aí com relação à vistoria, licenciamento, a manutenção também da documentação técnica e principalmente aí deixar disponível para fiscalização. Outro item importante é a questão do suporte técnico, aplicação aí de normas complementares que vão estar ligadas às empresas aí de acordo com o seu risco, a questão da garantia que todos os equipamentos tenham os selos de qualidade, que sejam feitos aí, por exemplo, os extintores, expensões por empresas credenciadas no Inmetro, é obrigatório ter esse selo, a implementação dos projetos de engenharia também, né, específico para cada tipo de risco. Então, quando a gente vai lá nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, cada item tem uma instrução técnica. Por exemplo, luminária de emergência, eu tenho uma instrução técnica para luminária de emergência. Saída de emergência, uma instrução técnica para saída. Brigada de emergência, a IT-12, é uma instrução técnica específica para cada risco específico aí. Ou seja, para cada medida de segurança. Como a gente pode comparar com as NRs. Então, eu tenho NR1, NR2, até NR38, cada um fala de uma coisa. Quando se fala de prevenção e combate a incêndio, eu vou ter uma instrução técnica para cada situação. Tá? Cálculo de população, uma instrução técnica. Projeto complementar, projeto que é temporário, por exemplo, é uma instrução técnica também. Então, tudo isso é importante deixar claro aqui que dentro do Corpo de Bombeiro tem inúmeras instruções técnicas. Compartimentação vertical, compartimentação horizontal, o cálculo dos produtos ali para determinar qual que é a carga de incêndio daquela edificação, qual que é o risco, para definir aí quais que são as medidas de segurança, a questão dos alarmes e de comunicação imediata do sinistro.
Os planos de evacuação. A empresa, de fato, ela tem que divulgar ali as rotas de fuga e também os procedimentos de abandono seguro. Ou seja, os setores têm que ter definido aí os pontos de encontro para evacuação. Então, quando eu retiro as pessoas de dentro do ambiente, qual que é o meu objetivo? O objetivo é garantir que se tiver um incêndio, um desabamento, um desmoronamento, eu retire todas as pessoas com segurança daquele local. Então, essas rotas de fuga, né, elas vão direcionar para um ponto de encontro numa área externa, numa área onde não tem nada construído. Por quê? Naquele local não vai ter fogo, não vai ter incêndio. As pessoas vão estar o quê? Seguras naquele ambiente, tá? Então, a definição desse ponto de encontro também tem que estar dentro desse plano de emergência. Essas rotas de fuga, elas têm que garantir o quê? O abandono rápido e seguro em situações críticas. Como é que a gente faz esse dimensionamento adequado? Os locais de trabalho, por exemplo, tem que dispor de saídas de emergência. Tem um cálculo, tá, gente, que é realizado, de acordo com a IT-08, de saída de emergência. Eu faço um cálculo, de acordo também com o número de população, com o risco da atividade e também garantindo que não tenha gargalos durante a evacuação, ou seja, vamos imaginar aquele incêndio que teve lá na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, há anos atrás. Por que morreu muita gente? Porque não tinha saídas de emergência adequadas. Ou seja, quanto mais gente eu tenho no ambiente, mais saídas eu devo ter e com larguras aí mais abrangentes para mais pessoas conseguirem passar. Então, quando a gente vai calcular essas saídas, o primeiro passo é saber quantas pessoas que eu posso ter dentro da edificação. Quantas pessoas por metro quadrado. Então, por exemplo, boate, eu coloco ali 2 pessoas por metro quadrado. Se uma boate tem 100 metros quadrados, eu coloco 200 pessoas ali dentro. Se tem 500 metros, eu coloco 1.000 pessoas ali dentro. Ou seja, se tiver um abandono de área, eu consigo retirar essas 1.000 pessoas de forma rápida e segura? Por isso que tem que ter um dimensionamento adequado. Então, a empresa ela tem que ter um número de brigadistas, certo? E aí, de acordo com a quantidade de funcionários, de acordo com a IT-12 do bombeiro, você vai ter um determinado número de brigadistas. Então, o que a empresa tem que fazer? Calcular. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 1.500 funcionários, eu fiz o cálculo lá, eu tenho que ter 150 brigadistas. Então, eu tenho que treinar 150 pessoas, e essas pessoas vão ser, de forma voluntária, os brigadistas, né? Então, como é que acontece isso? A empresa ela abre os seus canais de comunicação, de quem que quer, por exemplo, atuar como brigadista de forma voluntária, vai receber um treinamento teórico e prático, vai receber uma camisa com uma cor diferente, ou um boné, ou algo do tipo, e essa pessoa vai estar trabalhando na sua função normal. Se é um operador de máquina, ele continua como operador de máquina. Se é um mecânico, ele continua como mecânico, porém, ele vai ter o trabalho voluntário de brigadista orgânico dentro da empresa, ok? Quando nós falamos, por exemplo, dessa questão de rota de fuga, temos que pensar na questão da rapidez da segurança, ou seja, as saídas elas devem ser dispostas de modo que os ocupantes possam abandonar o local de forma rápida, né? A distância a ser percorrida a um local seguro deve ser minimizada conforme normas técnicas, ou seja, eu tenho que ter acessos ali mais rápidos para as pessoas sair de forma segura. A questão de proteção de rotas, as vias de passagem devem oferecer proteção contra fumaça, calor, permitindo que a evacuação ocorra mesmo em cenários de incêndio avançado. Prédios, por exemplo, tem que ter toda uma segurança nas caixas de escada, que é o local que tem que ser protegido de fumaça, de fogo. Tem que ter uma compartimentação das paredes muito bem feita nas saídas de emergência de prédios, por exemplo. A questão também que é muito importante é a sinalização clara que orienta ali o fluxo de saída da localização de equipamentos. Ou seja, eu tenho que deixar muito bem definido essa identificação de saídas, ou seja, aberturas, saídas de vias de passagem de emergência, deve ser identificado e também sinalizado, indicando claramente a direção de saída conforme a legislação estadual. Tem que ter ali uma visibilidade padrão, ou seja, o uso de placas, como eu falei, fotoluminescentes, que eu consigo enxergar no escuro, porque eu vou cortar a energia elétrica de fato, e também os equipamentos, os sistemas
tem que estar muito bem identificado, por exemplo, extintor de incêndio tem que ter ali a sua sinalização 1,80 m de altura, os hidrantes também, para garantir o quê? Que as pessoas consigam de longe enxergar onde estão à disposição desses equipamentos aí para estar ajudando no momento de uma rota de fuga e no momento de combate a incêndio. Montar uma linha de hidrante, uma linha para combater, saber fazer o lançamento das mangueiras. Geralmente dentro do sistema de hidrante você vai ter o registro, e vai ter ali a caixa de mangueiras ao lado, e você vai ter 2 lances de 15 metros de mangueira. Então, quando vai utilizar isso, o primeiro passo é fazer o lançamento das mangueiras, já tem que ter ali uma equipe preparada para fazer isso. Por isso que, quando nós falamos aí do organograma da brigada, é muito importante eu colocar ali o líder da brigada, eu separar ali a equipe de resgate, equipe de primeiros socorros, equipe de abandono de área, equipe de combate a incêndio. Ou seja, eu tenho as equipes separadas e elas já vão saber o que fazer no momento. Só que a figura do líder da brigada é importante, porque é ele que vai delegar o que cada membro da brigada vai fazer. Tá? Então, essa questão do lançamento, do aduchamento das mangueiras, da disposição das mangueiras, por exemplo, dentro do abrigo, é importante estar de uma forma que no momento que eu preciso utilizar, eu já consiga acessar rapidamente esse dispositivo. Quando nós falamos de algumas ações preventivas, vias de passagem, equipamentos que devem estar sempre prontos para o uso imediato, é o que a gente está acabando de falar do sistema aí das mangueiras. É proibido, e tem que ser proibido de forma rigorosa, armazenar materiais, por exemplo, em corredores, escadas e saídas de emergência, ou até mesmo colocar ferramentas e materiais dentro de caixas de mangueiras. A gente tem que garantir aí o acesso livre e imediato dos extintores e também hidrantes e acionadores de alarme. É muito comum em loja, em comércio, quando se tem ali tá correndo atrás do AVCB, o bombeiro fazer a expensão, coloca lá os extintores, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, a saída de emergência, identificado, e aí consegue ali o AVCB, a pessoa pega o extintor ou guarda no depósito, ou pendura ele lá quase no pé direito, 3 metros de altura do local. Como é que a pessoa vai conseguir acessar? Então tem que ter um acesso livre, fiscalizar de forma contínua para garantir que os equipamentos não estão bloqueando aí a rota de fuga. A questão da verificação técnica e manutenção. A questão da inspeção mensal dos extintores, verificar a pressão, o lacre, a validade da carga também. A questão dos testes periódicos aí do sistema de iluminação, a manutenção tem que ajudar nesses testes aí, e dos alarmes também, testar para ver se está funcionando. A manutenção preventiva em porta, corta-fogo, para garantir o fechamento automático. E também a questão da segurança patrimonial. Ou seja, nunca deve comprometer a saída de emergência. Então, proibição de trancamento. Nenhuma saída de emergência deve ser fechada a chave ou ficar presa durante a jornada de trabalho. Então, não posso trancar essas saídas. O acesso ele deve ser livre e imediato para todos os ocupantes. Então, algumas empresas interditam essas saídas, porque não usa, mas aquilo é justamente para ficar desobstruído para uma situação emergencial. Alguns dispositivos permitidos, são permitidos dispositivos de travamento, como barras antipânico. Ou seja, a porta fica travada e no momento que eu vou sair, eu bato nessa barra, ela abre imediatamente. Ela só abre na direção de saída, tá? Isso permite a fácil abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, de ferramentas especiais para fazer essas aberturas. E também a questão de planos aí de abandono estruturados que vão minimizar o pânico e salvar vidas. Então, pontos de encontro. É uma definição, eu falei mais cedo, um local onde as pessoas vão ficar na hora que sair do local, para fazer a contagem, na hora que faz o abandono de área, tem um ponto de encontro. Então, cada líder de cada setor sabe, tem que ter o número de pessoas que trabalham com ele, saber quem que é, para fazer ali a contagem. As responsabilidades, fazer uma atribuição aí, clara dos papéis, para o brigadista, questão do líder de abandono, responsável por orientar o fluxo, a questão também de verificar áreas críticas e auxiliar aí pessoas com mobilidade reduzida. E também os simulados periódicos. Esses simulados práticos, para testar o tempo de resposta e eficácia é muito importante. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer um simulado, onde eu vou evacuar toda a fábrica.
Eu vou retirar todas as pessoas lá de dentro, para me saber o tempo de resposta da brigada, o tempo de resposta das pessoas que saíram ali, quem foi o primeiro a chegar, quem foi o último a chegar, o tempo que cada um demorou, o tempo de resposta do corpo de bombeiro, quando ele é envolvido. Então, quando nós falamos de conformidade com a NR23, é um compromisso contínuo aí com a vida das pessoas. Então, nós temos que ter, né, a revisão desses riscos periodicamente, a educação continuada e a integração com o programa de gerenciamento de riscos. Então, essa avaliação periódica, ela tem que ser realizada sempre que necessário, a revisão de riscos relacionados aos riscos críticos para atualização dentro do plano de emergência e também o treinamento sistemático dos brigadistas, o treinamento dentro do plano de emergência dos colaboradores que estão aí dentro das empresas e organizações. Então, quanto mais riscos críticos eu tiver dentro da empresa, maior deve ser aí essa educação continuada e esse controle dos riscos aí no ambiente de trabalho.